Olá, ouvintes! Muito bom estar com vocês que nos acompanham nos podcasts ABTCP Revista Papel em Minutos, o programa que traz a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. E vamos abrir essa edição de julho de 2022 com o anúncio da Voit, que este mês completa seus 58 anos de atuação no Brasil. A Voit Paper é finalista em 5 categorias do prêmio ABTCP Destaques do Setor 2022. Estamos aqui para agradecer a todos que votaram nesta primeira fase, que era aberta ao público. Vamos continuar mudando o mundo com papel. Nossos parabéns à Voit Brasil, empresa sobre a qual falaremos no terceiro bloco deste nosso programa, com participação especial de seu presidente, Antônio Lemos. Mas vamos começar neste primeiro bloco destacando nossa reportagem de capa e entrevista. A reportagem de capa desta edição de julho de 2022 da revista O Papel traz como tema as embalagens de papel e papelão na dianteira da bioeconomia, como alternativas mais sustentáveis ao setor de embalagens. Em linha com os desdobramentos recentes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, a indústria de celulose e papel mobiliza-se para fortalecer todos os elos que contemplam a cadeia produtiva e para ampliar as vantagens já oferecidas pelo portfólio renovável, biodegradável e reciclável das embalagens de papel e papelão. No próximo mês de agosto, a PNRS completa 12 anos e passou por desdobramentos recentes que prometem alavancar o trabalho já em andamento. No último dia 13 de abril, foram lançados o programa Recicla Mais e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares. Na prática, o Recicla Mais deverá incentivar a reciclagem por meio de iniciativas que gerem os certificados e créditos de reciclagem passíveis de rastreamento e auditoria, que podem ser agregados como serviços ou atributos das indústrias de papel para embalagem em papel cartão e serem oferecidos como benefícios aos seus clientes. Um dos entrevistados da nossa reportagem de capa e também colunista da O Papel sobre legislação de resíduos sólidos é o meu querido Fabrício Soller, professor, consultor jurídico internacional em resíduos e advogado sócio da Felsberg Advogados. E é ele o nosso convidado para falar neste podcast O Papel em Minutos sobre as novidades para o sistema de logística reversa, advindas do lançamento do Recicla Mais. O que é novidade, fundamentalmente, para os sistemas de logística reversa é o papel do verificador independente. O verificador independente é uma pessoa jurídica que atua para checar e examinar a consistência e unicidade dos resultados com base nas notas fiscais. Então, a partir do Recicla Mais, que trata do certificado de crédito e reciclagem, foi imposta uma nova regra que hoje os resultados da logística reversa, para serem validados, eles têm que ser submetidos ao verificador independente. E, por sua vez, o verificador, até pelo próprio conceito de isenção e imparcialidade, ele não pode operar no mercado, ter qualquer relação com o mercado de compra e venda de resultados, de certificados, de crédito, de reciclagem. Já o Planares é um instrumento de planejamento e implementação da PNRS. Na avaliação de Soller, os destaques ficam por conta da previsão mais específica para a eliminação definitiva dos lixões até 2024 e abordagem diversa voltada à economia circular, incluindo melhoria dos produtos, ecodesign e metas relacionadas à logística reversa. Hoje, o Acordo Setorial de Embalagens Federal determina uma meta de destinação final de 22% das embalagens colocadas no mercado, enquanto o Planares já prevê aumentar essa massa para 30% em 2024 e para 50% até 2040. Nós estamos falando em dobrar os números do sistema de logística reversa no Brasil, o que naturalmente vai importar em mais investimentos em estruturação, unidades de reciclagem, unidades de separação mecanizada, unidades de tratamento mecânico. Então, o sistema deve passar por uma mini revolução tecnológica nos próximos 5, 10 anos, buscando aumentar os índices de materiais recicláveis no Brasil. Agradecemos o Dr. Fabrício Soller pela participação neste nosso programa e seguimos ainda com a reportagem de capa ouvindo Diego Grácia,
gerente de estratégia e marketing da IBEMA, que ressaltou como as tendências atuais, somadas aos últimos desdobramentos da PNRS, contribuem com os avanços almejados. Esse movimento da PNRS, do Planares, do Recicla Mais, ele pressiona o mercado e através disso surgem novas iniciativas, como é o caso de várias startups que estão começando a se aprofundar e trabalhar cada vez mais forte no tratamento, na coleta seletiva das aparas, e isso aumenta a oferta para a indústria. É verdade que existe um gargalo que eu entendo que passa muito pelo consumidor, realmente, pelo descarte, né? No Brasil, a gente ainda não tem essa cultura bem estabelecida. Poucos brasileiros sabem descartar o material corretamente, e isso faz com que dificulte muito o trabalho na parte de coleta e depois na parte de seleção. Então, eu acho que esse é o principal gargalo. Operadores logísticos, esses elos intermediários na cadeia, eles estão aparecendo e eu acredito que isso vai melhorar a oferta das aparas no mercado e tem a chance de dar condições à indústria e a gente melhorar a nossa taxa de reciclagem. Nossos agradecimentos ao executivo da IBEMA, Diego Grácia, pela presença em nosso podcast ABTCP Revista Papel em Minutos. E convidamos os nossos ouvintes a ler a matéria completa desta edição de julho de 2022, acessando opapeldigital.org.br ou logo que receberem suas edições impressas, que está sendo distribuída esta semana. E passamos agora, Patrícia, para o destaque de entrevista do mês, que encerra este nosso primeiro bloco do programa, sobre o tema inovação, com o nosso entrevistado Rodrigo Miranda, diretor de operações da consultoria GAC Brasil. Além de fazer uma contextualização sobre a relevância que a inovação ganhou nos últimos anos, Miranda, nosso entrevistado, esclarece que o desenvolvimento de programas internos consistentes nas empresas é o primeiro passo para chegar a um crescimento sustentável e sustentado pautado em inovação. Em primeiro lugar, é preciso destacar que a inovação deixou de ser um diferencial para ser uma necessidade. Pode-se dizer que a maioria das empresas já está acostumada em algum grau com a inovação, mas em muitos casos se dá outros nomes para as mudanças que envolvem produtos, processos, gestão, modelos de negócios, entre outros. Em anos mais recentes, 2 fatos impulsionaram o processo de inovação nas empresas. Primeiro, a transformação digital. Segundo, a pandemia de Covid-19, que exigiu muita mudança de processos e comportamento na nossa vida diária. Nesse processo tão difícil que nós passamos, a indústria brasileira, que tem desempenhado um papel fundamental no aumento da competitividade do país, mostrou sua força. Mas, voltando à inovação, vocês verão que ela se apoia em 5 pilares, a saber, liderança, a estratégia, a cultura, a gestão e os processos. Todos eles são igualmente importantes, mas vale destacar que o papel do gestor é essencial, porque ele pode motivar ou desmotivar o seu time. Cabe a esse gestor buscar aliados, saber ouvir ideias, estimular a parceria e se colocar a postos para o seu time. Agradecemos então o executivo Rodrigo Miranda pela participação em nosso O Papel em Minutos e convidamos os ouvintes à leitura da entrevista completa na edição impressa ou digital da revista O Papel deste mês, para ficarem por dentro dos pilares que formam o ecossistema de inovação. Portanto, caras e caros ouvintes, acessem o papeldigital.org.br, que tem muito conteúdo já publicado lá para vocês começarem a leitura desta edição. Fechamos assim, com este convite, o nosso primeiro bloco do podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, programa que traz a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha a história do setor há 83 anos. Vamos seguir neste segundo bloco com destaque para algumas das nossas colunas e colunistas convidados. Para esta edição do nosso programa, convidamos para falar aos nossos ouvintes os colunistas Pedro Vilas Boas, presidente executivo da ANAP, Associação Nacional dos Aparistas de Papel, e o professor Dr. Mauro Berni, pesquisador das áreas de Meio Ambiente e Energia do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético da Universidade de Campinas. Começando com o colunista Pedro Vilas Boas, caros ouvintes, nesta edição da Revista O Papel, ele abre seu artigo chamando a atenção para um momento definido por ele para o setor de aparas como compasso de espera. Sim, Thaís, por isso nós convidamos o Pedro Vilas Boas para contar aos nossos ouvintes o que é este chamado compasso de espera. Minha última coluna na revista O Papel, eu mencionei que o mercado de aparas estava em compasso de espera. E isso acabou gerando a curiosidade de alguns leitores que me perguntaram mais explicações sobre isso. Muito bem,
O que acontece é que são basicamente 3 fatores que estão mudando um pouco e que podem impactar o segmento, né? O primeiro caso é que nós tivemos uma grande alta nos preços de aparas, uma grande baixa, na sequência uma grande baixa no preço das aparas, o que começou a desestimular a coleta. Isso é um ponto muito crítico, né? Coleta desestimulada, depois para a gente recuperar esse volume todo é um pouco complicado. Mas isso está começando a acontecer, né? Ou não é ainda alguma coisa muito definida. O segundo ponto é o segundo semestre do ano, que normalmente traz um aumento na demanda por papel e, consequentemente, por aparas. Nós vamos ter isso esse ano. Nós estamos tendo impacto da guerra, nós estamos tendo, por outro lado, tem a entrada de mais recursos dos planos assistenciais do governo. Então, é possível que sim. Aliás, os dados preliminares aí de mês de junho em papel já indicam que nós realmente estamos tendo um crescimento na demanda por papel que vai impactar na necessidade de mais aparas, né? E o terceiro acontecimento que mais me preocupa é que nós estamos tendo um grande volume de exportação de papel reciclado, papel miolo e papel test-line, principalmente o miolo, né? E isso está levando para o exterior um grande volume de aparas, né? Em junho, para que vocês tenham ideia, nós fechamos os dados agora, foram 35 mil toneladas desse papel exportadas para a América Latina, basicamente Argentina, Chile e Colômbia. Isso também pode impactar de formas diferentes. A Argentina está parando de pagar e provavelmente as exportações para a Argentina devem diminuir, né? As exportações para o Chile estão crescendo bastante, mas agora no inverno as rodovias tendem a fechar em função da cordilheira, os problemas na Cordilheira dos Andes lá. E a Colômbia também pode ter problemas em relação a isso. Então, como vão ficar essas exportações? Elas vão continuar levando material para fora ou vão deixar de levar material para fora nos próximos meses? Então, são esses 3 pontos que podem impactar o mercado. E nós precisamos de uma definição desses 3 pontos para saber o que vai acontecer com o mercado de aparas até o final do ano. Então, basicamente é isso. São em função desses 3 motivos é que eu digo que o mercado de aparas está em compasso de espera. Muito obrigada ao Pedro pela participação neste O Papel em Minutos. E vamos chamar agora o nosso colunista Mauro Berni, que nesta edição da revista fala sobre um tema que tem despertado muito interesse do mercado, o hidrogênio verde. Sim, Thaís, não apenas o hidrogênio verde, mas o hidrogênio em outras derivações, segundo o professor Mauro, vem sendo falado como uma fonte de energia que poderá ser grande aliada na questão da transição energética. Portanto, nós vamos ouvir as considerações do nosso colunista Mauro Berni, que inicia nesta edição da O Papel uma série de artigos sobre o hidrogênio que vale a pena acompanhar. Na minha coluna, na revista O Papel, este mês eu estou começando a focar a questão do hidrogênio, que tem sido muito falado como uma fonte de energia que poderá nos ajudar na questão da transição energética. E num contexto, né, em que da pressão crescente pela redução da poluição, o hidrogênio tem sido apontado como uma solução para fornecer energia com menos emissões. Nesse sentido, ele consegue deslocar, ele já está provado, ele consegue deslocar algumas fontes fósseis. Embora ele mais se fala dele como um combustível para veículos, com célula combustível, a partir de etanol ou outra alternativa, há outros usos possíveis. Não só hidrogênio verde pode fornecer energia para prédios, edifícios, mas pode também substituir carvão e gás natural na indústria. Isso inclusive, está sendo bem válido agora, que com os países da União Europeia, com essa questão da guerra, eles estão buscando alternativas e isso está alavancando, para ajudar a alavancar o uso do hidrogênio verde. O hidrogênio verde é aquele que é feito a partir de eletrólise da água, né? Tem um outro espectro de cores de hidrogênio que nós vamos estar falando na próxima coluna nossa. Aqui a gente sempre dá aquela pincelada, mostra aqueles highlights sobre como a coisa está andando e algumas referências de excelente qualidade para que aqueles que têm interesse no assunto possam se aprofundar. É fato que ainda não é econômico adotar o hidrogênio verde, seja como combustível ou como fonte de calor. Mas, pelos fatos mencionados anteriormente por mim, isso vem mudando, né?
Tem variáveis aí de contorno que fazem com que isso venha mudando rapidamente, sobretudo nos países desenvolvidos europeus. Na indústria química e na indústria que nos interessa, né, a de celulose e papel, o hidrogênio verde pode vir a ser um meio de descarbonização que possa vir a auxiliar a deslocar um pouco de energia fóssil que usa, né, e deixar, então, o setor de celulose e papel muito mais amigo do meio ambiente, né, e atendendo, inclusive, possíveis marcos regulatórios que deverão vir após a COP27. E uma coisa importante é o seguinte, que o hidrogênio verde ele exige muito menos adaptação das estruturas de uso do que a eletrificação. Se imaginar que a eletrificação, e isso é uma variável muito importante de custo. Então, nesse sentido, eu queria convidar a todos que acompanhem lá a nossa coluna e que no próximo mês, a gente vai estudar, vai focar a questão dos espectros do arco-íris, né, do hidrogênio, das suas várias cores, tal. E com isso a gente vai também entrar no tema de como é que ele pode estar participando dessa matriz energética industrial no setor de celulose e papel, em que casos, o que o pessoal vem fazendo, qual é o estado da arte hoje que o hidrogênio tem, sabe, quais as perspectivas, como está sendo pensado isso. Então, eu os convido, por fim, então, para poder ler a nossa coluna e verificar as referências que a gente coloca, porque as referências são referências de grandes centros de excelência da Europa e de países escandinavos. Muito obrigada ao nosso colunista Mauro Berni pela participação em nosso O Papel em Minutos. E destacamos ainda sobre as colunas assinadas desta edição de julho, que o primeiro semestre de 2022 encerra-se com alta de mais de 20% no preço em dólar da celulose de fibra longa nos Estados Unidos. O artigo completo pode ser lido na coluna Indicadores de Preços do professor Carlos Bach em opapeldigital.org.br e na sua edição impressa que está a caminho da sua residência. E nesta edição, os ouvintes poderão saber se o empresariado brasileiro está mais otimista ou mais pessimista a partir da leitura do artigo da coluna Estratégia e Gestão, do consultor Márcio Funchal, para quem eu mando um grande abraço nesta ocasião. E tem muito mais assuntos de interesse sobre gestão e mais indicadores de mercado que os ouvintes poderão acessar na edição completa e que não vamos falar mais para não perder a curiosidade da leitura. Certo, Thaís. E vamos então fechar este nosso segundo bloco do podcast O Papel em Minutos. O programa que traz a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. Caros e caras ouvintes, abrimos este terceiro e último bloco do nosso podcast ABTCP Revista Papel em Minutos com os seguintes destaques editoriais. A Voit Brasil comemora este mês 58 anos de suas atividades no país e América Latina. E nós produzimos uma reportagem especial sobre os diferenciais que levaram a companhia a ser tão bem-sucedida nesta trajetória. Podemos dizer que a unidade brasileira da Voit Paper contribui com números expressivos para o grupo alemão, ainda mais considerando o significativo peso dos outros mercados em que a empresa opera, como Europa, Estados Unidos e China. O Brasil também é responsável por todas as unidades latino-americanas da Voit Paper, como service centers e escritórios locais de vendas, e tornou-se um importante repositório e celeiro de profissionais para a empresa como um todo. Para Antônio Lemos, presidente da Voit Paper América do Sul, dentre os fatores que ajudaram a companhia a ser tão relevante para o grupo, o atendimento ao cliente é um dos grandes diferenciais. Nesse sentido, o legado da empresa foi construído a partir da combinação entre os serviços prestados e os resultados obtidos, o relacionamento e a sustentabilidade como parte do DNA da companhia. Comemorar os 58 anos da Voit aqui no Brasil, ou melhor dizendo, na América do Sul, é o resultado de muito trabalho, de profissionais dedicados e, eu diria, de extrema competência, e eu sempre faço questão de reforçar esse ponto. São pessoas dedicadas que sabem das coisas a fundo e que estão sempre ali ao lado dos nossos clientes, se esforçando ao máximo para que tudo aconteça da melhor maneira possível e que tudo dê certo. E isso qualquer horário do dia, até mesmo de madrugada, eu diria. E quem diz isso não sou só eu, são os feedbacks que a gente vai recebendo por aí. E eu acho que realmente isso construiu e ainda constrói o nosso legado por todos esses anos. E também focando na sustentabilidade que faz parte do nosso DNA como empresa. Todo mundo sabe que confiança se conquista na base de um bom relacionamento.
E um dos lemas preferidos que a gente tem aqui na Voit é "We never let a customer down", ou seja, a gente vai fazer todos os esforços para nunca decepcionar um cliente. Quando você vê uma máquina ou equipamento da Voit, ou quando você vê uma pessoa que vai executar um serviço, ou fazer uma parada de máquina, implementar uma solução de reforma ou implementar um produto da Voit, já passa sempre na cabeça. Aí tem alguma tecnologia de ponta, vai ter um ganho de eficiência, vai ter alguma otimização. Isso é muito bacana. E tudo isso, quem comprova são os nossos inúmeros projetos que registraram recordes de sucessos bastante interessantes na América do Sul. E a gente ainda tem muito para conquistar, ao lado, claro, dos nossos parceiros e clientes. E o principal, a gente tem muita vontade e energia para estar nos projetos mais desafiadores do setor, que vão vir, certamente, né? E, claro, fazendo um mundo cada vez melhor com o papel. Agradecemos a mensagem do Antônio e parabenizamos a Voit pelo aniversário e pela parceria ao longo de todos esses anos com a revista O Papel. E vamos em frente agora, dando continuidade às demais reportagens, falando agora do PPG-CP. Mas o que é PPG-CP, hein, Thaís? O programa é o Programa de Preparação de Gestores de Celulose e Papel gratuito, oferecido pela BTCP, que teve início há 3 anos. E nesta terceira edição, começou em junho e está se encerrando neste mês de julho. Terminou no dia 22 deste mês. Nesta matéria sobre o PPG-CP, os ouvintes poderão conhecer os detalhes do programa, que nessa terceira edição teve a seleção de 14 recém-formados em engenharia de várias regiões do Brasil. O programa foi patrocinado pelas empresas Ibema, Klabin, LD Celulose, Santer, Solenis, Suzano e Veracel. Durante o evento oficial de abertura do programa, os executivos das empresas patrocinadoras deram importantes conselhos aos jovens, seja incentivando a curiosidade, enaltecendo os diferenciais do setor, falando sobre a importância do bom relacionamento interpessoal, o pensamento ágil, o comprometimento, entre outros valores cultivados entre eles. Durante todo este mês, os jovens contaram com aulas, visitas técnicas às fábricas e treinamentos específicos em gestão. Viviane Nunes, coordenadora técnica da BTCP, acompanhou toda a trajetória do programa e é a nossa convidada deste Papel em Minutos para fazer um balanço sobre a terceira edição deste importante programa de capacitação profissional. Esse programa foi criado em meados de 2019 e surgiu de uma parceria entre a BTCP e IPEF. Na última sexta-feira, nós tivemos o encerramento do programa. Esse programa teve como participante 14 recém-formados engenheiros, né? São 12 engenheiros químicos e 2 engenheiros de produção. Esse programa tem como objetivo lapidar esses engenheiros para que eles estejam prontos para ingressar, né, nas fábricas que são patrocinadoras desse programa. O programa começou no dia 20 de junho e teve como programação um ensino basicamente voltado para a área de celulose e papel, que trata das hard skills, e também tratamos muito das soft skills, o autoconhecimento, gestão de pessoas, gestão de tempo, prática de apresentação, gestão de projetos. Tivemos palestras muito importantes como diversidade, gestão de pessoas. O autoconhecimento também foi trabalhado com uma coaching. É um programa bastante completo, né, que traz desde a formação da base, né, da floresta até o produto acabado. E também uma parte de apresentação de projetos, que foi o que aconteceu na última sexta-feira. Esse programa, ele é basicamente formado por patrocinadores do setor, são empresas fabricantes de celulose e papel e também fornecedores. Mas você também pode já se programar para patrocinar esse programa em 2023. Outros pontos importantes também abordados no programa
foram os temas compliance, eficiência energética, a parte de florestas também, fora que os alunos tiveram a possibilidade de conhecer fábricas de celulose, fábricas de papéis, laboratórios de pesquisas e também uma fábrica de produção de químicos. Essas visitas agregam para o conhecimento dos participantes, eles podendo também melhorar o conhecimento na parte da apresentação técnica. E essa semana, os alunos estão passando por entrevistas com as empresas patrocinadoras. A ideia desse programa é que todos ingressem aí como trainees nas empresas. Agradecemos a Viviane pela ilustre participação neste podcast Papel em Minutos e desejamos sucesso aos participantes em suas carreiras que serão trilhadas no setor. Acompanhe então em revistapapeldigital.org.br mais informações sobre o PPGCP da ABTCP. E além desta reportagem, Thaís, temos ainda a coluna ABTCP em Foco, que traz informações sobre outros temas institucionais promovidos pela associação. Entre eles, uma matéria sobre a revisão da NR13, com importante sucesso obtido no pleito realizado pelo setor a partir do grupo de trabalho GT, internalizado pela associação em conjunto também de trabalho com a Confederação Nacional da Indústria CNI. A principal solicitação que diz respeito à extensão do prazo de inspeção de 15 meses para até 18 meses das caldeiras de recuperação foi acatado pelo órgão regulamentador do governo federal. O consultor de manutenção e projetos estratégicos corporativos na Suzano, coordenador da Comissão Técnica de Manutenção da BTCP e um dos integrantes do GT, e Milton Mendes, diretor na MKS Serviços Especiais de Engenharia, lembraram aos presentes, em reunião virtual de anúncio da decisão, que se trata de uma conquista para todos, que, da mesma forma, também traz uma responsabilidade ainda maior, uma vez que a integridade das instalações e dos equipamentos é que deve nortear o prazo de inspeção, e não a norma. Esse assunto é de extrema importância e convidamos os ouvintes a acompanharem a notícia e ler também sobre as demais comunicações que serão feitas pela BTCP sobre este tema e também acompanhe as próximas edições e podcasts da BTCP. E dando continuidade ao que a edição de julho está trazendo este mês e está muito interessante, destacamos ainda as reportagens sobre o ESG Call da Suzano, com dados sobre as ações da companhia em sustentabilidade, governança e meio ambiente. Temos ainda uma reportagem especial produzida a partir da cobertura da mesa redonda Corporate Leaders in Financial World. Para os painelistas do evento, parte do programa do World Bioeconomy Roundtables, uma programação virtual que antecede o Fórum Mundial de Bioeconomia, o que falta na nova etapa evolutiva desse cenário bio são mais mecanismos de regulação e o desejo de que os bioprodutos passem a integrar os créditos de carbono no futuro. Entre outras notícias, confiram também na coluna Radar desta edição destaques como a intenção da Suzano em construir uma fábrica de papel ticho e conversão em Aracruz, Espírito Santo. Temos ainda o termo de acordo assinado pela Arauco e o governo do estado do Mato Grosso do Sul para investimento em uma nova fábrica de celulose e o lançamento do CMPC Ventures, a fim de incentivar um ecossistema de inovação com startups que desenvolvam produtos ou serviços alinhados às práticas mais atuais de ESG. E vale aqui, Thaís, destacar aos ouvintes esta publicação do Papel de Julho, já que a notícia chegou até nós após a entrada em gráfica da revista, o anúncio da poderosa Klabin sobre o investimento em uma nova fábrica de embalagens de papelão ondulado em Piracicaba, interior de São Paulo, com início de operações previsto para 2024. Sim, Patrícia, nosso setor de celulose e papel não está para brincadeira, quando o assunto é crescimento sustentável da produção. E por falar em sustentabilidade, trazemos ainda nesta Papel de Julho de 2022 informações sobre a nova embalagem sustentável para a marca de gastronomia do Pão de Açúcar, desenvolvida pela Irani Papel Embalagem, em parceria com a Papyrus. E mais ainda, caros e caras ouvintes, conheçam na coluna Radar o inovador sistema implantado pela Veracel para a automação da cadeia logística, além de ler sobre a colaboração da ABB com a Microsoft em eficiência energética e muito mais informações. Portanto, senhoras e senhores, vale a pena acessar o papeldigital.org.br e conferir na íntegra a coluna Radar da nossa publicação.
Isso mesmo, Thaís. E não podemos deixar de lembrar, esperamos vocês em nossas mensagens via e-mail, deixando o nosso contato, podcast@btcp.org.br, para quem quiser nos escrever. Mas antes de falar sobre a próxima edição, Patrícia, vamos aos agradecimentos aos anunciantes desta edição da Revista Papel de julho de 2022. Quem são eles, Patrícia? São elas as empresas, Thaís, A1 Engenharia e Gerenciamento, BO Paper Brasil Indústria de Papéis, que é nossa grande parceira no fornecimento de papel miolo da edição impressa, a Contec Produtos Biodegradáveis, Ecolab Química, Cadent South America, Papyrus, Senai, Tequali e Voit Paper. E agora sim vamos falar sobre o tema de capa da revista O Papel de agosto. Avisamos que nossa próxima edição vai trazer como destaque a LD Celulose e os avanços no comissionamento da fábrica de celulose solúvel instalada no Triângulo Mineiro. A empresa cumpriu o cronograma de obras e deu início à produção sustentável de fibra destinada à indústria têxtil. Aguardem! Isso aí, Thaís. E por hora, caras e caros ouvintes, ficamos por aqui. Nosso grande abraço a todas, a todos e a todas, e até a nossa próxima edição.